Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com as propriedades do produto vetorial, né? São uma série de propriedades que eu vou apresentar para vocês, se não me falha a memória são 8, e essas propriedades elas estão intimamente relacionadas com as propriedades do determinante, né? Como a gente viu no vídeo passado, o cálculo do produto vetorial ele é realizado a partir do cálculo de um determinante. Então, eu vou mostrar as propriedades para vocês e vocês vão identificar essa relação com os determinantes, tá certo? Então vamos lá. Primeira propriedade. Primeira propriedade nos diz o seguinte, né? Que U, vetorial U, é igual a zero, né? Vetor nulo, para todo U. Tá certo? Bom, por que isso acontece, né? Se eu tiver duas linhas iguais em um determinante, quando for calcular o determinante, né, ele vai ser nulo, tá certo? Então, essa primeira propriedade está relacionada com isso. Com base nessa propriedade, né, nós temos que o produto vetorial entre as componentes, né, do nosso espaço tridimensional, né, I vetorial I, J vetorial J e K vetorial K, é igual a zero. Tá? Então, essa é a primeira conclusão que a gente tira aqui da primeira propriedade. Aí nós vamos para a segunda propriedade, que nós vimos no vídeo passado, né, como resultado do exemplo. E essa propriedade fala o seguinte: U vetorial V é igual a menos V vetorial U. Foi exatamente o resultado que nós obtivemos no vídeo passado, né? Eu fiz um exemplo com vocês, com vetores, né, arbitrários ali, né, com um exemplo numérico, e nós verificamos que quando troca, né, a ordem dos vetores, aqui nós tivemos as componentes com o sinal trocado, tá? Então, essa propriedade está relacionada quando a gente troca duas linhas de um determinante, o que acontece? Pelas propriedades do determinante, a gente troca o sinal do resultado, né? E é exatamente o que a gente faz aqui, tá bom? Então, essa é a nossa segunda propriedade. Propriedade de número 3. Nós vamos ter ali U vetorial V mais W é igual a U vetorial V mais U vetorial W. Tá? Então aqui nós temos essa propriedade que é basicamente uma distributiva, né? Nós pegamos aqui o produto vetorial, fazemos com V e somamos com o produto vetorial de U com W. Ou a gente é livre para fazer a soma dos dois vetores e depois fazer o produto vetorial, né, com U, sempre mantendo a ordem, né? Porque nós acabamos de ver na propriedade 2, né, que há a alteração, né, do sentido do nosso vetor quando nós trocamos a ordem do produto, tá certo? Vamos para a quarta propriedade. A quarta propriedade fala o seguinte: aqui nós temos M vezes o vetor U vetorial V é igual a M que multiplica U vetorial V, tá certo? Então aqui tanto faz eu fazer o produto de uma constante pelo vetor e depois calcular o determinante, né, que é o produto vetorial, ou eu posso calcular o determinante e depois fazer o produto, né, desse resultado do vetor resultante, né, por essa constante m que sobrou aqui. Né? Se a gente tem um determinante, por exemplo, tem lá, está fazendo o produto entre dois determinantes, tá bom? Entre duas matrizes, no caso. Aí você tem que um determinante é todo múltiplo de 2. Né? Você pode pegar aquele 2 que multiplica todo o determinante e tirar ele, né, em evidência, que seria esse m. Né? Aí você faz a operação com os dois vetores ali. Né? Aí depois você tem esse vetorzinho m para multiplicar pelo vetor resultante, né? Que vai ser uma matriz com apenas uma linha ou apenas uma coluna, que é uma forma alternativa da gente representar um vetor, tá certo? Então, essa é a nossa propriedade de número 4. Continuando com as nossas propriedades, nós vamos ter a propriedade de número 5. O que nos fala a propriedade de número 5? U vetorial V igual a zero, ou igual a vetor nulo. Se e somente se um dos vetores é nulo, ou se U e V são colineares. Tá? Então, a única forma de dois vetores diferentes, né, num produto vetorial serem iguais a zero são
U é igual a 0 ou V igual a 0, né? Um dos dois é nulo. Ou então U é colinear a V. São as duas formas, né, de a gente ter o produto vetorial sendo igual a 0. O que significa ser colinear? Ser colinear é basicamente ser paralelo, né, pessoal? É a mesma coisa, a gente viu, porque os vetores eles podem ser transportados, né? Nós temos vários segmentos equivalentes, segmentos orientados equivalentes que representam um vetor, né? Nós apenas escolhemos um deles, tá bom? Desde que eu mantenha módulo, direção e sentido, eu posso pegar o vetor vermelho e representar ele por outro vetor que está ali em cima, né? Eu não posso diminuir ele, eu não posso trocar, né, a extremidade para onde ele está apontando, que no caso é para lá, que é o sentido, e eu não posso inclinar, mudar a inclinação dele, que eu estou alterando a direção, né? Então, se eu mantiver a inclinação, joia, posso representar para cá, ou eu posso colocar um em cima do outro, no caso deles serem colineares, tá bom? Então, nesse caso, se eles forem colineares, um vai ser, né, múltiplo do outro. E a gente recai nessa condição aqui, MU, por exemplo, MU vai ser igual a V. Se eu tirar o M, eu vou ter U igual a V. Então, eu volto aqui para cima, o produto vetorial entre dois vetores iguais é igual a 0. Né? Então, é basicamente essa a explicação da nossa propriedade de número 5. Tá? Continuando com as propriedades, nós temos a propriedade de número 6. O que diz esta propriedade de número 6? O vetorial V é ortogonal simultaneamente aos vetores U e V. É ortogonal a U e V. O que é o vetorial V? A gente tem que lembrar que o vetorial V é um novo vetor. Tá? Então, o resultado de U vetorial V, que é um terceiro vetor, ele é simultaneamente ortogonal ao vetor U e ao vetor V. Então, o resultado aqui, que a gente pode chamar, por exemplo, de W, né? Deixa eu escrever em vermelho aqui. Não, W a gente já usou aqui em cima, né? Vou chamar de outra coisa. Sei lá, vetor P. P de produto. Tá bom? Digamos que o resultado de U vetorial V seja o vetor P. Então, P é ortogonal a U e P também é ortogonal a V. Tá certo? Então, essa daqui é a nossa propriedade de número 6. Propriedade de número 7. O que diz a propriedade de número 7? Os vetores U, V e U vetorial V, eles seguem o que a gente vai chamar de regra da mão direita. Como assim? O que é essa regra da mão direita aqui, entre aspas? Né? Então, se nós temos lá o vetor U sendo representado pelo meu polegar, né? Aí nós temos o vetor V, representado pelo meu dedo indicador, né? O vetor U vetorial V terá como resultado o meu dedo médio, tá? Então, sempre vai seguir, né, essa regrinha aqui. Então, o vetor U vai para lá, o vetor V vai para cá, e o vetor U vetorial V vai ser simultaneamente perpendicular, né, aos vetores U e ao vetor V, que é o caso da propriedade de número 6. Tá? Essa regra aqui, da mão direita, também é observada entre os vetores I, J e K. Tá? Se eu fizer I vetorial J, eu vou obter o vetor K. Se eu fizer J vetorial K, eu vou ter o vetor I. Né? Então, sempre nesse sentido aqui, ó. Esse vezes esse resulta nesse. Né? O J vetorial K vai dar I. K vetorial I vai dar o J. Né? Se a gente fizer o contrário, nós vamos ter, né, o resultado trocado. Por exemplo, I vetorial J dá K. J vetorial I dá menos K. Né? Nós vamos ter no sentido oposto. Tá? Então, é dessa forma que a gente vê essa propriedade de número 7. Tá? Então, a propriedade de número 7 ela pode ser resumida como sendo a regra da mão direita, aplicado aqui ao nosso produto vetorial. Tá certo? E, por último, nós vamos ter a propriedade de número 8.
Essa propriedade do número 8, ela nos fala a respeito, né, de um módulo aplicado ao produto vetorial. Então, nós vamos ter U vetorial V. O módulo ao quadrado disso daqui vai ser igual ao módulo de U ao quadrado vezes o módulo de V ao quadrado menos o produto escalar entre U e V ao quadrado, tá? Essa relação, se vocês desejarem, ela pode ser verificada, mas ela serve como identidade para resolver alguns problemas que nós veremos futuramente, tá certo? Então, pessoal, essas são as nossas 8 propriedades, né, que nós temos no produto vetorial, tá? Eu vou ter que editar isso aqui. Continuando com as propriedades, nós temos a propriedade de número 9, que é a seguinte: se U é diferente de zero e V é diferente de zero, né, são dois vetores não nulos, né, e se θ é o ângulo entre os vetores U e V, então nós vamos escrever que o módulo do produto vetorial entre U e V é igual ao módulo de U, módulo de V, vezes o seno do ângulo entre eles, tá? Então, quando nós tínhamos o produto escalar, né, o módulo do produto escalar era módulo de U, módulo de V, cosseno de θ. Quando nós falamos o produto vetorial, nós temos que módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno de θ vai ser o módulo desse produto vetorial. E por fim, a nossa propriedade de número 10, agora sim a última propriedade, né? Nós temos que o produto vetorial não é associativo, né? Ou seja, a gente não pode trocar a ordem dos produtos, né? Então, se nós tivermos lá, por exemplo, U vetorial V vetorial W, tá? Isso daqui é diferente de fazer U vetorial V primeiro, né? E depois o resultado disso fazer vetorial W, tá? Não é a mesma coisa, tá? Eu não posso trocar a ordem dos produtos vetoriais, tá bom? Então, o produto vetorial é um pouquinho mais chatinho, né, para essas coisas, né? Por exemplo, na propriedade 2 eu não posso trocar a ordem dos vetores para fazer o produto. E eu também não posso trocar a ordem dos produtos quando eu tenho mais do que 2 vetores envolvidos numa multiplicação, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Eu apresentei de maneira resumida todas essas 10 propriedades aqui. E até o nosso próximo vídeo.